E aí, pessoal, nesse vídeo temos uma aula gravada sobre o baço. Vamos falar sobre as principais características do baço, suas funções, a sua organização, seu papel no sistema imune e no sistema circulatório. Se você quer saber mais sobre isso, cola no vídeo, é logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a histologia do baço. Então, já estamos aqui no Histology Guide, né? Vamos selecionar uma lâmina aqui do baço para a gente poder estudar. O baço, pessoal, é um órgão, né, que compõe o sistema linfático e é o único órgão do sistema linfático que está, de fato, ali entremeado na circulação do sangue, né? Ele atua bastante na circulação do sangue e é muitas vezes conhecido, né, por ser um tipo de armadilha para antígenos sanguíneos. O braço, ele é um órgão, assim, relativamente grande, né, em torno aí de 13 centímetros de comprimento, né, e em torno até cerca de 200, 180 a 200 gramas do seu peso. É um órgão que tem uma coloração vermelha escura, mole, esponjoso, e que a gente o encontra nessa parte superior esquerda do abdômen, atrás do estômago, debaixo do nosso diafragma. Ele faz a hemocaterese, né? A hemocaterese é o quê? É a remoção de hemácias danificadas, hemácias velhas do sangue, né, para estimular inclusive a própria renovação desse grupo de células. O baço, já falei, ele serve como uma armadilha para antígenos do sangue e com isso ele utiliza desse mecanismo, dessa característica, para ativar linfócitos B, linfócitos T específicos aí para combater esses micro-organismos. Além disso, além da remoção de hemácias, o baço também pode remover plaquetas velhas, né, do sangue, plaquetas danificadas, acaba fazendo então uma filtração do sangue, né, pelo sistema linfático e também pelo sistema sanguíneo, e acaba também tendo uma função de filtração no sangue, portanto. Ele também tem um período do desenvolvimento humano, né, no período fetal, por exemplo, que ele tem um papel importante aí na própria hematopoese. O baço, pessoal, é um órgão que ele, quando avaliado anatomicamente, né, no sentido macroscópico, ele nos permite verificar aí uma classificação em áreas chamadas de polpas, polpa branca e polpa vermelha. Na lâmina aqui não vai ter nada branco, nada vermelho para a gente fazer esse tipo de analogia, não. Essa avaliação é mais pela estrutura do baço, né, macroscópica, quando olhada a olho nu, né. A polpa branca e a polpa vermelha vão ter características específicas que a gente vai explorar bastante aqui, então, nessa aula aqui. Bom, então a gente pode ver esse baço aqui, né, esse corte do baço. Nós podemos verificar que o baço também tem cápsula, né? Então aqui embaixo a gente pode ver a cápsula que reveste a estrutura do baço, né? E como foi visto nos outros órgãos linfóides também, como a gente vê isso nos órgãos linfóides, a gente verifica que parte dessa cápsula fibrosa de tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado, há aqui a existência de trabéculas, né, invaginações desse tecido. A gente pode ver aqui, a gente pode ver essas áreas aqui, né, bem preenchidas com colágeno, que são partes, né, do ângulo de corte aqui que pegaram das trabéculas que são derivadas aqui da parede, né, da superfície do baço, né, que tem então uma cápsula fibrosa. Essas trabéculas, né, elas também vão permitir no baço a entrada, né, de sangue, de vasos sanguíneos, né, até mesmo para promover a irrigação de toda essa estrutura. Quando a gente põe no aumento mais panorâmico, a gente vê o baço assim, ele pode às vezes ter a ideia do linfonodo, mas veja bem, o linfonodo vai ter essas áreas escurecidas assim, né, na sua área cortical. O timo vai ter seus lóbulos que são bem definidos, né, então não conseguimos aqui confundir muito o baço com esses outros órgãos, não. O baço, diferente do timo e também diferente do linfonodo, ele não tem área de córtex e área de medula, tá? Então nós vamos ver aqui basicamente, tá, um aprofundamento maior
pela divisão aqui das polpas branca e polpa vermelha, tá? Então, resumidamente aqui, vamos avaliar a polpa branca. A polpa branca é aquele local onde você tem uma concentração maior de tecido linfóide, né? Linfócitos especialmente. Então, lá na polpa branca, a gente vai identificar aqui áreas que são semelhantes aos nódulos, né, linfáticos no linfonodo, né? Então, quando a gente entra aqui na polpa branca, a gente vai identificar essas áreas, e aí, na polpa branca, a gente entende que vai existir aqui sempre, né, a presença aqui de uma arteríola, tá? Essa arteríola é um ramo, né, da vascularização aí dos vasos que entram da artéria esplênica, que vai passando aqui no baço e chega nessa área da polpa branca como a arteríola central. Apesar de se falar arteríola central, ela não fica necessariamente no centro, né, da estrutura da polpa branca. Se a gente olhar aqui, na estrutura da polpa branca, a gente tem uma arteríola aqui, porém, essa arteríola, ela não fica no centro, né? Então, a gente costuma ver o termo arteríola central excêntrica, né? Que é fora, na verdade, do próprio centro. Essa arteríola central, ela acaba tendo aí, um revestimento, né? De tecido linfóide. Tá? Quando a gente olha assim, o tecido linfóide ele reveste essa arteríola no intuito aí de estar sempre com um contato mais íntimo com os antígenos, né, que porventura passem por essa região. E aí, essa região das arteríolas centrais, onde nós temos aqui a presença de linfócitos, nós vamos chamar de bainha periarteriolar linfática. Essa bainha, ela é tipicamente, né, a gente vai ver aqui essa maior quantidade de linfócitos aqui ao redor dessa arteríola, vão ser especialmente linfócitos do tipo T, tá? Linfócitos T. Próximo à bainha, normalmente a gente vai encontrar uma área mais circunvalada, né? Um círculo, uma área mais oval, como a gente vê aqui, que lembra os nódulos linfáticos. E aqui nós também vamos ter uma estrutura parecida. Então, além, né, dessa bainha periarteriolar linfática, rica em linfócitos T, nós vamos ter esses nódulos linfáticos, os folículos linfáticos, como ocorre também nos linfonodos. E aqui a gente pode verificar também, caso ocorra aqui uma área mais clara dentro da região dos nódulos linfáticos, essa característica aí do centro germinativo, que é composto basicamente por linfócitos B ativados, tá? Então, linfócitos T se agrupam próximo às bainhas periarteriolares e nos nódulos linfáticos, como nos linfonodos também, você tem aqui a presença de linfócitos B, podendo inclusive esses linfócitos B estarem ativados. Essa segregação, assim como nos linfonodos, aqui que a gente tem no baço, ela é feita, ela é mediada, né, pela secreção de citocinas, né, do tecido conjuntivo aqui do baço. Então a gente vai ter aqui a presença também de células reticulares, né? Essas células reticulares vão ser responsáveis pela produção de fibras reticulares que vão ajudar aí a fazer o arcabouço, né, físico, né, de sustentação aí que temos no baço, assim como também é possível verificar no linfonodo. O que acontece então para a gente diferenciar essas áreas, né, para a gente fortalecer um pouco mais essa percepção? A gente tem externamente, né, nós vimos aqui a cápsula invagina, né, dentro aqui da região do baço, né, formando as trabéculas. Cápsula e trabécula vão ser seguidos também por vasos sanguíneos. E a arteríola central, né, nessas regiões nodulares da polpa branca aqui, vai nos permitir, vai nos fazer verificar aqui a presença da organização do tecido linfóide, né, onde os linfócitos T vão se organizar nessa bainha periarteriolar linfática e os linfócitos B vão formar um nódulo linfático, né, onde pode haver ali uma ativação de células B que vão configurar a região chamada de centro germinativo. Bom, além disso, gente, existe aqui ainda a perspectiva, a gente pode ver aqui nessa lâmina, né, várias regiões de polpa branca e polpa vermelha entremeadas entre si. Podemos ver aqui, por exemplo, ó, uma região, um nódulo linfático que não está ativado, porque a gente não verifica a presença de centro germinativo. A região limítrofe, né, entre
polpa branca e a polpa vermelha, nós vamos chamar de zona marginal. Bom, nessa zona marginal, nós vamos inclusive encontrar uns tipos específicos de linfócitos B, chamados de linfócitos B da zona marginal, ou BZM, né? Esses linfócitos B, eles não têm a capacidade de especificar, né, os antígenos, como a gente tipicamente conhece os linfócitos B. Então, os linfócitos BZM, a gente costuma dizer que eles são linfócitos que têm especificidade limitada, logo, eles seriam células mais associadas à participação na imunidade inata. Bom, então isso aqui são trabéculas, né? A gente vai ver aqui região de polpa branca, polpa vermelha. Na região de polpa vermelha, perdão, na região de polpa branca, nós vemos áreas, por exemplo, ó, onde a gente tem a arteríola central excêntrica e aqui o folículo linfóide, né, com o centro germinativo. Dentro do centro germinativo também teremos muitos linfócitos. Percebam que eles são um pouco diferentes por apresentar uma cromatina mais clara, né, o núcleo está mais clarinho devido à atividade metabólica aumentada, já que essas células estão ativadas. A presença de plasmócitos, né, células aí com citoplasma abundante, né, já que eles secretam anticorpos. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a região de polpa vermelha, né? Na região de polpa vermelha é onde nós vamos encontrar aí uma maior quantidade de vasos sanguíneos, né, alinhados com algumas células endoteliais que visam filtrar as células vermelhas do sangue, os eritrócitos, já que a hemocaterese é um processo bem desenvolvido no baço, especialmente nessa área de polpa vermelha. Essa polpa vermelha, gente, ela basicamente é composta aí de regiões de cordões chamados de cordões esplênicos ou cordões de Billroth. Esses cordões, gente, basicamente é tecido conjuntivo associado aí com células como os plasmócitos, como linfócitos, como macrófagos. Essas células vão estar nessa região, formando esses cordões, entremeadas aí, em meio aos seios esplênicos, né? Então, repetindo, nós temos aqui grupos de células, né, se apoiando aqui com macrófagos, células B, com linfócitos B, com plasmócitos, eventualmente, células dendríticas e células reticulares, né, que também produzem a matriz extracelular que a gente conhece, que são as fibras reticulares, que vão dar sustentação ao órgão, no caso aqui o baço. E aí, a organização desses cordões esplênicos, né, é muito associada aí com essas áreas branquinhas aqui, que são seios esplênicos ou sinusoides esplênicos. Então são áreas mais clarinhas, mais brancas, né, e são entremeadas aqui com os cordões esplênicos. Bom, então a gente pode ver aqui na região da polpa vermelha, né, então uma grande concentração, né, dessas células dos cordões esplênicos entremeados aqui juntamente com os seios esplênicos, também pode ser chamado de Billroth. E aí, gente, a partir dessa região, né, onde a gente encontra aqui os seios esplênicos, né, essa circulação que vai passar aqui vai atingir as veias trabeculares e as veias esplênicas, né? Então, só reforçando, o fluxo do sangue, né, vem das artérias esplênicas que entram pelo hilo do baço, depois elas vão pelas artérias trabeculares, né, que vem aí pela cápsula, e depois vão formar as artérias centrais, arteríolas, né, centrais excêntricas. Ali vai haver a ramificação eventualmente para a formação dos capilares, os sinusoides, e aí sim, como a gente está falando aqui dos seios esplênicos, vai voltar na veia trabecular e na veia esplênica. Bom, então para finalizar, a gente pode observar essa estrutura básica aqui do baço, né, onde as regiões mais escurecidas, mais ricas, né, em linfócitos, vão configurar a polpa branca, e essas áreas mais clarinhas vão ser então a nossa polpa vermelha. Bom, pessoal, então sobre a polpa vermelha do baço é isso, né, então acho que rapidamente aí tentei falar um pouquinho sobre cada uma das lâminas, do baço, do timo, do linfonodo, e aí é bom a gente focar um pouco nessas diferenças entre eles, ok? Então o baço ele não tem córtex, não tem medula, ele vai ter basicamente aí a polpa vermelha e a polpa branca, que se organizam aí, sendo que na polpa
branca é onde a gente vai contar o tecido linfático, né, o tecido linfóide, especialmente aí nessas bainhas periarteriolares e também nas regiões dos folículos linfóides, onde que podem ou não, né, conter centros germinativos. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!